Olá, muito boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem está assistindo essa live, que tem por nome Relacionamentos versus Relação com a Mãe. O que a sua mãe tem a ver com seus relacionamentos? Hoje vou estar falando um pouquinho dessa nossa relação com o nosso feminino, com a nossa mãe, com os nossos relacionamentos afetivos. Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando e já começamos o tema. Oi, Val, Fernanda, Ju, Débora, Rafa, Ana, Andresa. Vou mandar o link aqui no grupo rapidinho. Vai dar uma travadinha, mas sigam aqui. Pronto, nem vai precisar dar uma travadinha que eu mando aqui pelo computador. E aí, queridas, como é que tá esse feminino? Tá em dia ou não tá? Essa é uma live para quem se percebe mais na energia masculina, para quem tem questões com a mãe, para quem tá tendo questões com seus relacionamentos amorosos, para quem não tá em um relacionamento e se percebe atraindo homens que não estão com o masculino em dia. Então hoje a gente vai falar sobre bastante coisa aqui, tá? Vou falar um pouquinho também que me pediram muito sobre as doenças femininas no útero, ovário. Então vamos ter uma noite bem proveitosa por aqui. Boa noite, Malu, Elisa, Cíntia, Ana Paula, Fran. Mentoradas aqui, hein? Não cansam de me ouvir. Eu amo que elas estão aqui. Então tá, primeiro eu queria contar um pouquinho da minha história, tá? Quem me vê assim, feminina, foi um longo caminho para chegar nesse lugar. E ainda assim, me vulnerabilizando aqui com vocês, eu preciso estar bem atenta, tá? Porque em diversos momentos, eu ainda... Pegar até minha selenita que eu dou nas minhas mentoradas. Eu ainda tenho gatilhos de ir pro masculino. E não tem nada de errado, né? A energia masculina, ela também tá aí pra gente usá-la. Mas precisamos usá-las a nosso favor. E eu fui uma mulher forte durante um bom tempo da minha vida. Por quê? Por escolha, as mulheres fortes, elas não escolhem ser fortes. Elas precisam ser fortes para sobreviver. Sabe aquela menina que precisou adultecer muito cedo? E aí pode ser aquela que precisou dar conta da casa, dar conta dos irmãos, a irmã mais velha que tinha que cuidar dos outros. Ou aquela menina que ficava no meio das brigas dos pais, tendo que tomar partido por um lado ou pelo outro. São essas as mulheres adultas fortes. E durante muito tempo, a gente usa isso como uma proteção. Até se orgulha de ser independente. Tava até tomando café com uma amiga agora e a gente conversando sobre isso, né? Sobre o quanto essa independência da mulher, ela é tão distorcida, né? De que tem tanta mulher independente que ela tá cansada. Ela só queria poder descansar, poder ter alguém pra contar. E aí muitas me dizem, mas não chega ninguém. Sabe por que não chega? Porque a gente ocupa os dois lugares. Principalmente quem é mãe solo, que às vezes precisa ocupar o lugar do pai, do filho e de mãe. E aí não tem espaço para alguém chegar mesmo. Então, eu fui uma menina que precisei sair de casa muito cedo. Fui morar com 13 anos, eu acredito que eu tinha. Eu saí da casa da minha mãe, então houve esse primeiro rompimento com o feminino, né?
Então, quando a gente olha para nossa mãe, é a primeira referência que a gente tem do que é ser mulher, o que é o feminino, como são os relacionamentos. E aí faz um recapitula aí da tua mente. Como é que tu via a tua mãe se relacionando? Ela era amada? Ela era respeitada? Ela era feminina? Ela se cuidava? Ela tinha tempo para se cuidar? Ou ela precisava atender uma demanda gigantesca de dar conta da casa, dar conta dos filhos? E não sobrava nada para ela. E hoje a gente faz isso com o nosso trabalho. A gente dedica toda a nossa energia pro nosso trabalho, aí a gente é bem sucedido, a gente ganha dinheiro. E não sobra tempo para quê? Para mim. Para eu viver a vida que eu estou construindo. Porque a gente tem uma ideia na cabeça que a gente vai construir uma vida para viver. Mas a vida, ela é construída e precisa ser vivida na mesma medida. E se tu só trabalha, tu tá dizendo pro universo que não tem espaço para um homem chegar na tua vida. Hoje eu atendi uma mentorada e aí eu perguntei pra ela o que hoje tá mais te incomodando na tua vida, né? Uma mentorada nova. E aí ela falou assim, Pamela, me incomoda não ter alguém. Eu falei, ok, vamos olhar pra isso, né? Emocionalmente, liberar o que precisa ser liberado, ver o que tu tá presa, né? Mas o que tu tá fazendo pra que alguém possa chegar na tua vida? Aí ela riu e falou, nada. E aí eu pergunto, quem quer um relacionamento? O que está fazendo pra isso? Sim, é importante a gente fazer todos esses processos emocionais. São eles que vão, de fato, né? Eu falo que é como se fosse um satélite. Eles que vão mandar, né, as ondas. Mas é importante tu também fazer o teu trabalho de casa. De fazer o movimento de se expor. Mas por que a gente não consegue se expor? Porque existe uma dor interna. Um medo de talvez não ser escolhida. De ser rejeitada novamente. De ser abandonada. E às vezes a gente acha que isso vem de outras relações que a gente viveu. Mas talvez o primeiro abandono que tu sentiu na tua vida foi com a tua mãe. Foi por tu não te sentir vista, por tu não te sentir amada por essa mulher. Ou às vezes pelo pai. E aí tu entra num lugar de frieza e distanciamento quando tu vai para as relações. Tu não consegue te relacionar e te entregar ao mesmo tempo. Ou por vezes, tu repete a mesma história da tua mãe. Tu acaba entrando num relacionamento e ficando submissa a esse relacionamento, mesmo não estando mais feliz dentro dessa relação. Só que tu não consegue sair dessa relação, parece que tem algo que te drena. Aí a relação é de altos e baixos, tem hora que tá maravilhoso, tem outra hora que é um quebra-pau. E por que tu te mantém nessa relação? Porque o teu inconsciente pode dizer que tu não vai achar ninguém melhor? Porque na tua família, os teus pais viviam assim em altos e baixos. Então a gente aprendeu que o amor é igual a altos e baixos. Como vocês aprenderam o que era o amor? Como vocês viram o que era um amor? Quando eu tava com essa minha energia masculina lá em cima, né? Carregava uma raiva interna, sabe? Impaciência. Porque é assim que a gente se sente, a gente quer as coisas pra ontem. Se o cara não faz, a gente vai lá e faz. É tipo assim, eu não vou falar duas vezes. De quem tu ouvia essa frase, eu não vou falar duas vezes? E aí eu atraí, assim, homens femininos. Homens muito pacíficos, por vezes até amorosos demais, que eu enjoava. Porque eu não tinha paciência pra receber.
Homens totalmente emaranhados com a família de origem, que também tinham questões com a mãe e por vezes estavam buscando essa mãe em mim. E eu gostava de ficar nesse lugar. Por quê? Porque daí eu controlava, né, minha gente? Tudo ao meu alcance. Eu mando, eu coordeno, eu decido onde a gente vai almoçar, onde a gente vai viajar, o que a gente vai fazer. Ai, mas isso cansa. Se cansa. A gente paga um preço muito alto por estar nesse lugar. E por ser um lugar tão conhecido e confortável, entre aspas, porque a gente não conhece outro lugar, a gente fica, ó, anos e anos nesse lugar. E o que acontece? O que aconteceu comigo, e talvez possa ter acontecido com alguma de vocês aí, sobrecarregou o meu corpo. Sim. Ano passado, eu descobri uma lesão no útero. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre os significados das doenças, o que isso tem a ver emocionalmente, qual o significado de questões no útero, endometriose e tudo mais, o que tá por trás disso. Então, o meu corpo começou a sinalizar, opa, tem algo de errado aí. E quando eu falo de amor, né, o que tu aprendeu que era amor? Alguém te ensinou? Como é que tu te relaciona? A gente vai aprendendo no tato, na vida. Eu falo, deveria ser obrigatório ter uma disciplina de relacionamentos na escola. Tudo é relacionamento. A relação que eu tive ou não com a minha mãe reverbera na relação que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha sexualidade. Reverbera na relação que eu vou ter com homens, com mulheres, com amigas. Mulheres que têm dificuldade de fazer amigas estão com questões com o seu feminino. Eu recebo muitas mulheres na mentoria que ficam desconfortáveis com outras mulheres. Por quê? Porque é algo novo. Como assim você é acolhida num grupo? O feminino foi ensinado a competir um com o outro. O feminino é fofoca, é briga, é disputa. Eu tenho pavor quando as pessoas falam, ai, mulher se arruma pra mulher. E realmente tem algumas que se arrumam. A gente deveria se arrumar pra gente. Mas isso foi o que eu aprendi, né, lá com a minha mãe. Eu não aprendi a amar do zero, né? Eu aprendi a amar com o que eu vi e como eu me senti em casa. Então, por vezes, tem as mães narcisistas, né? Que o amor é condicional. Eu só recebo amor se eu fizer algo. E aí, na vida adulta, eu atraio relacionamentos narcisistas. Porque é isso que roda no meu sistema de crenças. Foi assim que eu aprendi. Enquanto eu não desprogramo isso, não libero todos esses traumas, a vida vai continuar colocando pessoas na minha frente até que eu aprenda. Aprenda não. Até que eu olhe para isso e acolha e libere. Porque enquanto a gente fica se distraindo, vem o quê? O mesmo personagem. Tá aqui, ó. Vou botar o nome dele de Rafael. Quando vê, tem alguém aí com algum Rafael no campo, tá? Aí tu te relaciona com o Rafael. Aí o Rafael tem defeitos, tem isso, tem aquilo. Ok, não deu certo com o Rafael. Aí chega o Bruno. Olha a semelhança. O Bruno é o Rafael. Ele só trocou de roupa. Percebe? Por quê? Porque a Bruna, que tá aqui com o Bruno, olha aí, ela tem um inconsciente. Ela tem uma figura dentro dela do que é o amor, do que é o masculino, do que são relacionamentos, que ela aprendeu lá na infância dela. E aí hoje,
ela, dentro dela, tá rodando essa crença, ela continua atraindo, ó, o mesmo personagem, somente com roupagens diferentes. Enquanto a gente não ressignifica internamente a figura do que é o amor, do que são os relacionamentos, do que são os homens, do que são as mulheres, eu continuo vivendo mais do mesmo. E aí eu boto a culpa no mundo. Porque tá difícil achar alguém que preste, as pessoas não querem nada com nada. Só querem curtição. Será mesmo? Ah, eu tenho o dedo podre. Será que é isso? Por que dá certo para algumas pessoas e para outras não? O que define o teu mundo externo é o conjunto de crenças que tu carrega internamente dentro de ti. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Falem comigo, por favor, pra eu não falar aqui sozinha. Vocês percebem semelhanças nos relacionamentos de vocês que conectam no relacionamento que vocês tinham com a mãe de vocês? A forma como ela se relacionava e vocês se relacionam hoje? A forma como ela amava e como vocês amam hoje? Muito sentido, eu todinha, diz a Heloísa. Uma grande verdade, muito triste ver mulheres competindo entre si, a Jordana fala. Cris Viana, faz muito sentido. Ana Paula, faz muito sentido. E aí a gente, né, vai vendo isso se repetir. E aí eu vou disputando por vezes lugar com esse masculino, né? Por quê? Porque dentro de mim algo diz que não é seguro eu me entregar para um homem. Quem não ouviu aí da sua mamãe? Não dependa de homens. Seja independente. E aí a gente arruma o quê? Homens dependentes. Aí eu não dependo deles, mas eles dependem de mim. Às vezes financeiramente, às vezes emocionalmente. E aí eu não consigo me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Por quê? Deixa eu até trocar a bonequinha aqui. Eu não consigo ir para esse lugar de vulnerabilidade porque mamãe também não podia ser vulnerável. Porque ela tinha que dar conta de muita coisa. E aí eu não sei como é ser vulnerável. Como assim ser vulnerável? Como assim depender de um homem? Como assim? Aí chega alguém na tua vida, tu já bota um monte de defeito. Porque é diferente do teu padrão. O teu padrão de trauma. Com todo o amor eu estou falando aqui pra vocês. Aí o que é diferente disso eu rejeito. E aí as feridas que a nossa mãe nos causou, por quê? Porque essa mulher também foi ferida. Aqui eu não tô trazendo um olhar da gente culpar essa mãe. Porque a gente não sabe como foi essa avó enquanto mãe. Foi algo que eu trouxe até a última aula que eu dei na mentoria, foi uma aula de feminino, né? E eu falei assim, vocês não sabem como foi a avó de vocês enquanto mãe. Porque talvez ela possa ser uma ótima avó, né? A avó tem essa fama de, ai, avó. Mas ela tava aprendendo aqui como era ser mãe. Aí, como vó, ela já teve uma experiência, ela vai ser uma boa avó. Mas muito provavelmente essa mãe, que pode ter sido narcisista e vários outros pontos, também foi uma mãe, uma mulher que foi muito ferida. Que essa mulher aqui também talvez precisou ser muito forte para dar conta. Também teve que sustentar um relacionamento que ela não era feliz. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma referência de um relacionamento feliz na linhagem de vocês? Tempo! Porque, por exemplo, quando eu tenho
Eu falo, né, que nós vamos ser, se Deus quiser, e assim é, e assim está sendo, o exemplo de relacionamento saudável pro nosso sistema. E tá nas nossas mãos. Porque quando a gente libera na gente, a gente libera também os nossos filhos de passarem por isso pra quem já é mãe. Elisângela, querida, minha mentorada. Quem de mentorada tá aqui? Falem, eu sou mentorada. Tinha mais gente aí, eu vi lá isso entrando. Então, se a gente teve, por exemplo, uma mãe ausente, fria, a gente vai ter dificuldade de confiar e se entregar pra esse masculino. Porque eu não soube o que é confiar, me entregar. Malu. E aí eu não consigo confiar aqui. E até uma seguidora, futura mentorada, me mandou uma mensagem falando: a minha mãe, eu nunca sabia o que ela tava sentindo, se ela tava de boa, se ela não tava de boa. E aí, às vezes, a gente atrai relacionamentos assim, né? Tipo que... será que essa pessoa tá de boa? Será que não tá? Será que é comigo? Será que é com ela? E aí a gente cria um cenário na nossa cabeça. A pessoa não respondeu, nananã, e agora? Será que tá afim? Será que não tá? Mas isso não é sobre o outro. É sobre o que em mim faz com que eu atraia esse tipo de pessoa e que o outro tenha o poder de disparar esses gatilhos em mim. Percebe como é ao contrário esse caminho? Se eu tive uma mãe controladora que me protegia muito, eu vou ter dificuldade de me posicionar, de ter voz nos relacionamentos, de confiar na minha intuição. Eu vou estar sempre pedindo a opinião do outro, porque eu tinha aqui esse controle. E talvez tem muita gente que tá adulta já e ainda tem essas mães controladoras e não consegue se desligar disso. E ainda fica dependente da aprovação dessa mulher. E fica vivendo a vida dela. E se a tua mãe tá aqui, ó... às vezes eu faço, né, nas consultorias, na sessão estratégica, uma imagem. E aí, por vezes, a mãe no campo sistêmico tá assim, do ladinho da filha. E aí o parceiro quer entrar aqui, ó. Não dá. Já tá ocupado, não tem espaço pra esse homem. Porque eu tô aqui, ó, vivendo a vida da minha mãe, envolvida na vida dela. Aí se eu tenho uma mãe narcisista, o que acontece? Eu sinto que eu nunca sou boa o suficiente num relacionamento. E eu atraio caras que ainda me colocam nesse lugar, que fazem eu duvidar do meu próprio valor. Aí eu dou muito mais do que recebo nesses relacionamentos também. E aí fica pesado. Eu até fiz na outra live, né? Quando um dá demais dentro de um relacionamento que acontece. O outro se sente pressionado e vai embora, né? Se eu tive uma mãe sobrecarregada, eu aprendi o quê? Que mulheres dão conta. Mulheres aguentam. Porque se eu tô num casamento e esse casamento não tá mais bom, se eu sair dele inconscientemente é como se eu estivesse traindo as mulheres do meu sistema. Porque elas aguentaram e permaneceram em relações que não eram tão boas assim. E aí isso tá, gente, tá no nosso corpo, nas nossas células, no nosso DNA. Não é que a gente queira ou não. Eu fiquei durante um tempo num relacionamento em que a pessoa era muito legal pra mim. Mas eu não gostava mais dele, eu não era mais feliz. Mas eu ouvia das pessoas, mas ele é tão bom pra ti. E aí a gente acha que só ter uma pessoa boa porque outras mulheres não tiveram é o suficiente. Não tem mais conexão, não tem mais química, não tem mais troca. Ele é só uma pessoa boa. E se eu não tivesse tido coragem de sair daquela relação, eu não estaria hoje vivendo a relação que eu vivo. Percebe? Enquanto a gente não abre mão do mais ou menos, não tem espaço pro novo chegar na nossa vida, pro ótimo chegar na nossa vida. Mas se a gente continua apegada nesse pouco, não vai chegar. Tá ocupado. Entende?
Então, eu gosto sempre de falar, né? O padrão que eu repito nos meus relacionamentos, eu aprendi muito antes de ter qualquer relacionamento, né? E aí, trazendo um pouco sobre o preço que a gente paga por estar nesse lugar de forte, de não poder mostrar fraqueza, é o fechamento desse feminino. E se eu me fecho do meu feminino, que nem eu postei lá no Reels, eu me desconecto do meu corpo, eu me desconecto da minha intuição, eu me desconecto da minha sexualidade, eu me desconecto da criatividade, e aí eu fico vivendo o quê? No modo automático, sem prazer. Prazer pela vida, sem libido. Consegue perceber o quanto isso pesa? E pesa, inclusive, tanto que a gente sobrecarrega o nosso corpo. Excesso de peso. Eu tenho que ser forte. É isso que o teu sistema diz. Eu tenho que ser forte. E aí eu ganho peso para que eu possa ser forte mesmo. Mulheres que sofreram abuso. O peso fala: eu preciso desse peso para me proteger, para não sofrer um abuso novamente. Porque se eu perder esse peso, eu vou chamar atenção, eu vou ser vista e eu posso correr o risco de ser abusada novamente. Forte, né? Muito forte, eu sei. O nosso corpo fala o que a gente tenta calar das nossas emoções. E quando vem pro corpo, é o último estágio. É porque teu coração, a tua alma já gritou e tu não ouviu. E aí o corpo, ele consegue te parar, né? E aí tu vai ter que olhar pra isso. Eu já acompanhei muitas mulheres que fizeram processos de liberação e se curaram de doenças físicas. Porque eu acredito, dentro de tudo que eu estudo, que toda doença física, ela tem uma raiz emocional. Eu me curei da minha lesão no útero fazendo processos, que é os que eu trabalho hoje, de liberação energética, com técnicas energéticas, porque, gente, eu sei que aqui nessa live deve ter muita mulher que já tem consciência de muita coisa que eu tô trazendo aqui. Mas a consciência, ela é maravilhosa, ela é o primeiro passo. Mas consciência sem uma ação, ela não funciona, sem uma liberação. Porque a liberação acontece no meu inconsciente, no que eu não consigo acessar sozinha. E é o inconsciente que determina a vida que eu estou vivendo. Então, se tu não tá feliz com a vida que tu tá vivendo, revise suas crenças. Porque é nelas que moram a realidade, a projeção do que tu tá vivendo hoje. Então, o meu corpo chegou nesse estágio. Por demanda de carga de trabalho, por abusos sofridos. Teve uma hora que ele falou: tu vai continuar? A gente vai te parar e tu vai ter que olhar pra isso. E quando a gente se desconecta desse feminino, a gente se desconecta da leveza da vida, do manifestar, sem ter que fazer tanto esforço. Se tu é uma mulher que tu acha que tu vive te esforçando, que a vida é difícil, que tá tudo travado, possivelmente tu tá desconectado da magia, do poder do feminino. Gente, o feminino atrai, ele magnetiza, ele cria. Vocês conseguem perceber que a mulher, ela consegue criar um ser humano dentro dela? Criar ossos, órgãos no útero. E o útero está relacionado com o quê? Né? O útero, ele é o centro do nosso feminino. É o centro da criatividade, né? Através dele que a gente gesta os nossos projetos. É o nosso centro emocional também. O útero e o coração têm uma conexão direta, né? Então, se eu tô com questões no útero, né? Tem várias questões e cada uma tem um significado, mas de um modo geral, né? Fala desse feminino que foi invadido também, né?
Quem me invadiu e eu me senti invadida? Isso pode ser de muito lá atrás, mas se eu não olhei lá atrás, a vida vai dar um jeito de me trazer agora, né? Essa criatividade reprimida, esses sonhos que eu não pude viver, os projetos que eu não coloquei no mundo, a expressão que eu não pude ser quem eu gostaria de ser. Gente, eu fui num pub que tem aqui, nem sei se é o nome, é pub, no sábado. E aí fui eu, Cauê, umas amigas e tal, tinha uma galera. E aí alguém tinha um carinha lá fazendo uns passinhos. E eu comecei a fazer os passinhos junto com ele. E a galera começou toda a dançar, entendeu? E a gente dançou muito, dançou Shakira, dançou Beyoncé. Me acabei de dançar assim. E o Cauê tava ali, tipo... Eu não sabia se ele tava gostando, se ele não tava gostando, se ele tava feliz, se ele não tava feliz. Mas eu estava fazendo o que eu tenho vontade. Dançando, me expressando. Como seria pra vocês fazer isso? Ai... Que horror! Meu Deus! Ai, eu nem gosto de dançar. Será que tu não gosta de dançar? Ou será que tu nunca permitiu que o teu corpo se expressasse através de uma dança? E quantas coisas no nosso dia a dia a gente vai reprimindo e abrindo mão por conta do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar? Quantos vídeos quem trabalha com Instagram deixa de postar pelo medo do julgamento? E aí aqui, ó, dor de garganta, laríngeo, tudo trancado. Porque eu não me expresso pro mundo. E o útero traz essa questão, né? Dessa retenção de energia, dessas feridas que talvez tenha na minha história, de mulheres que foram feridas, mães, avós, que ainda tá no teu campo. Esse feminino que foi ferido, maltratado e que não foi valorizado, né? E quando a gente fala também com a relação da maternidade, né? Por vezes algum aborto que eu tive, eu não olhei pra isso acaba se reverberando no meu corpo. E quando a gente fala de endometriose, né? O que é endometriose? É o enrijecer do feminino, né? Eu preciso ser forte, eu preciso dar conta. Essa repressão do feminino cria lá, né, uma camada. Porque eu não pude ser lá desde pequenininha quem eu realmente era, né? E aí hoje eu preciso enrijecer, eu não consigo ser cuidada, né? Talvez também eu tenha me sentido invadida e aí hoje eu endureço. A cólica também, né? Mulheres que têm cólica no ciclo. Eu hoje sou muito mais conectada com o meu corpo, então quando eu tenho cólica no ciclo eu já sei que é porque eu peguei pesado durante o mês. E aí o meu corpo vem e contrai, de tanto que eu me contraí. Parem um pouquinho, percebam o pescoço de vocês e os ombros como que tá. Tá relaxado ou tá tenso? Me contem aqui nos comentários se tava relaxado ou se tava tenso. A gente passa assim o dia inteiro, amadas, se a gente não se observa e não se conecta com o nosso corpo. Então hoje eu tô aqui tentando trazer um pouco de luz para que vocês possam perceber o quanto esse impacto do feminino pode estar atrapalhando os relacionamentos de vocês. O quanto, por vezes, eu não recebi um espaço lá atrás e hoje eu fico buscando isso nas minhas relações. Sendo que eu nunca vou encontrar. Porque é eu que preciso me dar e não o outro. Ai, que combinação ótima. Endometriose, cólica, mais remédio pro pescoço travado. Ai, meu Deus. A candidíase, ela tá muito relacionada ao contato que eu não quero.
Tá relacionado também a eu me sentir desvalorizada. Não me sentir valorizada. Deixa eu ver o que mais que tá relacionado aqui em candidíase. Eu acho que são essas questões. Ao contato que eu não quero, e aí vem a candidíase, porque daí eu não preciso ter esse contato, né? Ou essa questão de me sentir desvalorizada. Acabei de entrar, tenho endometriose, adenomose, ultimamente dor no pescoço e muita cólica. Sem que ter algo em relação com a minha mãe. Sim, a gente fica assim, ó. Prestem atenção no maxilar de vocês. Relaxa, maxilar. Gente, boca, língua tá conectado diretamente com a nossa vagina. Se a gente fica com o maxilar travado, a gente tá muito na mente. Quando a gente abre aqui, ó, abre a boca, a gente relaxa lá também. Então não tem separação. Inclusive, aproveito para trazer aqui em primeira mão, no portal do dia 8/8, eu vou estar fazendo um workshop sobre relacionamentos, sobre essa relação com o feminino, tá? Lá a gente sim vai entrar em processos de liberações e curas energéticas. Então, como fazer para viver relações mais equilibradas, para me abrir para um relacionamento, para fazer as pazes com esse feminino, tá? E esses workshops eu faço por um valor muito social, R$98, tá? Esse primeiro lote promocional aí de lançamento. Então, quem tiver interesse, escreve aqui, eu quero workshop, me chama no direct. Porque com certeza muitas coisas já vão ser liberadas, né? Porque o caminho, minha gente, pra gente poder se conectar com esse feminino, né? Ele não tá em eu ser mais feminina, eu... Tem um monte de coisa aí na internet, né, gente? Repita tais frases no relacionamento. Faça isso, afirmações positivas. Com todo respeito, tá? Não é que não funciona. Não sei, nunca fiz, tá? Acho que já fiz quando eu era mais nova. Mas isso não muda padrão. Eu digo, consciência não muda padrão. Consciência é consciência. A gente tem uma luz. Mas pode ver, eu tenho consciência, às vezes a minha vida continua mais do mesmo. Por quê? Porque os teus padrão aí, que são os que te puxam, que não deixam algo novo chegar na tua vida, continuam acontecendo. E tu acha que tu tá aqui, nesta vida, encarnada, nesse corpinho, pra não viver bem, pra não viver feliz, pra não construir uma família, pra quem quer construir uma família, pra viver num relacionamentinho mais ou menos? Não, amadas. Não, então. É fácil? Não é. Não é quando a gente tá num relacionamento ali mais ou menos de sair. Porque não tá horrível, tá mais ou menos. Eu falo isso porque já tive nesse lugar. Mas o caminho de transformação é o quê? É incluir essa mãe dentro do meu coração. Não é eu, fazer as pazes com a minha mãe, mandar uma mensagem pra ela e tá tudo bem. Não. Até porque tem muitas mães que já nem estão mais nesse plano, né? Mas é fazer esse resgate de volta pra casa. É reconhecer que se não fosse essa mulher, tu não estaria aqui. Foi porque ela disse sim pra tua vida que hoje tu estás neste mundo. Com todas as circunstâncias que foi, se a tua mãe te abandonou. Mas agora imagina a tua mãe, na idade que ela engravidou de ti. Quantos anos atrás? 30, 40, 50, 20? Quem era essa mulher? Quem era? Eu fiz esse exercício com as minhas mentoradas na aula de quarto. Quais eram os sonhos dessa mulher? Quais eram as dores dessa mulher? Vocês fazem ideia disso? Qual era a vida que ela tinha naquela época? Ela tinha apoio ou ela não tinha?
Com tudo como foi, ela disse sim. Ah, mas minha mãe tentou me abortar. Não abortou, tá aí, vivíssima, me ouvindo. Deu certo, a vida chegou. Quando a gente faz esse movimento de incluir a mãe dentro do nosso coração, e não é eu perdoar, eu fazer as pazes, eu não ver os defeitos da minha mãe, fingir que ela não me machuca, mas é eu reconhecer que essa história existe, é eu me acolher, é eu liberar esses padrões emocionais para que aí sim o que é da minha mãe possa ficar com ela. E tu não precise mais carregar esse peso, essa sombra que vai contigo para quando tu vai te relacionar. Ó, imagina que isso aqui são as dores e os padrões da tua mãe. Só que, como tu nega esse feminino, tudo que a gente nega nos persegue. Isso aqui continua te perseguindo. Aí tu vai te relacionar aqui, aí quando vê, tu tá te relacionando com uma pessoa bem parecidinha com teu pai. Igual a tua mãe aqui, ó, com o papai. E tu não percebe? Então é reconhecer, mãe, eu reconheço que a senhora me deu o que podia, o que sabia. E hoje eu deixo com a senhora os seus padrões, as suas escolhas, a sua relação com o papai. Porque se às vezes a gente olha para o nosso pai com os maus olhos, porque a gente está olhando com um olhar que a nossa mãe nos disse quem ele era. Talvez ele era um péssimo marido. Será que ele era tão ruim assim? E de qualquer forma, se eu continuo olhando com maus olhos para o meu pai, eu vou ter esse mesmo olhar para os homens que chegam. Porque a referência que eu tive de homem aqui vai ser a referência que eu vou estar buscando aqui. E foi o que eu falei antes. Enquanto eu não ressignifico essa referência de masculino, eu vou continuar atraindo mais do mesmo. Perguntas, dúvidas. Chegou o tapa aqui. A Sam, mais uma mentorada. Minhas mentoradas, elas estão que estão. É isso que eu quero. Orgulhos da mentora. Me ouviram na quarta-feira que vem vão me ouvir de novo. Hoje tem limpeza energética e conselho com baralho cigano para os meus mentorados lá no grupo. E se tu queres algo mais profundo pra gente olhar especificamente para as tuas questões, ter mulheres maravilhosas, que nem a Samantha, a Malu, Laís, Elisângela, todas que estavam aqui, Diana. E toda semana ter movimentos de liberação energética, divórcios energéticos, cura com a mãe, com o pai, manifestação. Semana que vem a gente tem aula de abundância e prosperidade, porque sim, lá a gente trabalha todos os pilares. Eu ofereço uma sessão estratégica gratuita, onde a gente faz um diagnóstico sistêmico nessa sessão também, tá? Para algumas mulheres que eu percebo que realmente estão prontas para sair da mente e de fato ir para ação. Para mulheres que não querem mais repetir padrões e que já têm consciência demais, porque sim, para entrar na minha mentoria, eu seleciono as mulheres, porque elas precisam já estar num nível de consciência, de entender padrões e tudo mais. Ó, chegou mais uma mentorada, a Gabi. Então, comentem aqui, quero que eu chamo vocês. O meu trabalho ele é todo à distância, tá, Maria? Inclusive, ó, a Gabi tá no Rio Grande do Sul, Samantha tá na Europa, Laísa tá em Goiânia, Diana tá em Florianópolis. Cada uma é de um lado. E aí eu ofereço essa sessão estratégica gratuita pra gente fazer um mapeamento. Nessa sessão a gente já faz o quê? Identifica o teu ponto A, o que tu tá vivendo hoje na tua vida, os teus desafios. E depois a gente vai pro teu ponto B, o que tu gostaria de viver. Então imagina aqui, ó. Teu ponto A, teus BOzinho, né? Teu ponto B, teus sonhos. Aí imagina que aqui no meio tem um murinho, né? Entre esse ponto A e esse ponto B. Que eu tô aqui presa no meu ponto A, eu
Até enxergo o meu ponto B, mas eu não consigo passar. Nesse encontro, eu crio um plano de solução para que esses desafios sejam removidos e, de fato, tu possa viver o que tu deseja. E lá, nesse encontro, se eu perceber que tu te enquadra dentro do que eu ofereço no meu trabalho e que tu tá ressoante com esse grupo que já existe, tá? Aí eu te apresento uma forma, que é a minha mentoria, de tu aplicar esse plano de solução que a gente vai criar pra gente aplicar juntas dentro desse programa de mentoria para que de fato tu possa viver esse alto da montanha, tá? Então tem o link lá da minha bio também, sessão estratégica gratuita. E sempre nos finais de semana eu faço essa seleção de quem vai caminhar comigo, com essas mulheres maravilhosas aí na mentoria que se chama Desperte a Sua Voz, que é justamente pra gente colocar a nossa voz no mundo, nos relacionamentos, na vida. Aí às vezes a gente entra na mentoria por causa de relacionamento e começa a aparecer dinheiro, começa a aparecer um monte de coisa maravilhosa. Mas antes tem o caos, tá, gente? Não pensem que é tudo lindo, não. Antes tem o caos e a gente precisa fazer essa faxina. Senão a gente só vai enfiando pra baixo do tapete. O que vai acontecendo? Mais do mesmo. O personagem só troca de roupa e continua aparecendo. Os problemas só trocam de roupa e as barreiras continuam acontecendo e tu sente que a tua vida não anda. Tu vai pra frente e vai pra trás. Minhas mentoradas aí, quem já fez atendimento comigo, podem colocar aí como tá sendo pra vocês. Ai, minha gente, falei bastante, né? Acho que é isso que eu tinha pra entregar. Tá, tô pensando em fazer uma live só sobre doenças do feminino e seus significados. Vou tirar uma cartinha pra gente encerrar esta live. Vamos ver o que esse campo tá pedindo hoje. É transformador, muda a vida. Diana tá comigo há 1 ano na mentoria. Só na mentoria, né? De resto, estamos aí há uns bons tempos juntas. E, gente, quem é de Florianópolis, Santa Catarina e região, tá? Esse final de semana, domingo, estaremos fazendo um grupo de constelação familiar em Wilcauí. Quem tiver interesse, me chama aí no direct também. Então vamos com uma cartinha para o que quem está assistindo essa live precisa. Sabe aquele ciclo doloroso que você ainda não encerrou? Basta uma decisão de deixar tudo isso para trás e confiar que o universo vai ensinar quem precisa ser ensinado. Deixe para trás o que não te pertence mais. Coloque os seus 2 pés no presente e faça do seu momento atual o mais incrível de todos. Travou, né? Que deu bateria fraca. Deixe para trás o que não te pertence mais. Coloque os seus 2 pés no presente e faça do seu momento atual o mais incrível de todos que você poderia viver. A vida está te chamando. A afirmação: eu confio na sabedoria do universo. É isso, minhas queridas! Às vezes, a decisão que a gente precisa tomar é justamente olhar para esses padrões para que a gente não repita nas próximas gerações, nas próximas relações, nos próximos trabalhos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Gratidão de todo o meu coração. Seguimos juntas. Beijo! Ai, queridas, agora eu tô vendo aqui a Gabi. Procurei a Pamela justamente porque tenho consciência, mas falta condição de me ajudar ainda. Expandirão. Queridas, é grandioso, traz muita consciência. Foram incríveis vocês. Beijo, beijo.